Boa tarde, boa noite, meus alunos de gramática e literatura. Resolvi gravar mais esse vídeo, porque fazer uma live na véspera do Dia dos Professores, né, é dose, né? Então eu vou deixar o vídeo para vocês vão poder estudar aí a última lição que eu deixei, que é a estilística dos sons. O texto base para isso é o do Antônio Cândido, não é isso? Aquele capítulo sobre a estilística fônica que está no livro O Estudo Analítico do Poema, que é uma belíssima obra, é uma compilação de várias das aulas que o Antônio Cândido deu na década de 60 na USP. Recomendo ainda também, para quem quiser se interessar mais, capítulos clássicos, muito conhecidos de estilística fônica que nós temos no Brasil. Um clássico é a contribuição à estilística portuguesa do Matoso Câmara Júnior, em que ele vai falar inicialmente ali das funções da linguagem do Carl Bühler, né, que antecedeu o Jacobson. Depois ele vai trabalhar a estilística léxica, a estilística fônica, a estilística sintática. São capítulos excelentes, tudo que o Matoso Câmara faz é excelente, e o capítulo de estilística fônica tem coisas maravilhosas, tá? Outro autor também, José Lemos Monteiro, tem uma obra sobre estilística. Se eu não me engano, a editora Vozes, vocês podem procurar também, é bem fácil achar isso na estante virtual, por exemplo. Então, José Lemos Monteiro, a estilística também, uma ótima obra também, com um belíssimo capítulo de estilística fônica. Há muitas coisas que às vezes até se repetem, mas é importante, eu digo assim, entre os autores, né? E, por fim, vocês conseguem achar no Google Books, tá? Não é pirataria, é autorizado, mas está lá em grande parte. Você só não tem como baixar, tem que ser lido ali. Não pode baixar, não pode colar nada, mas pode ler praticamente todo o capítulo de estilística fônica, ou todo o capítulo, acho que sem cortes, do livro Introdução à Estilística da Nilce Santana Martins, que para mim, assim, de todas essas obras, assim, é a mais abrangente no capítulo de estilística fônica. Ela faz uma introdução breve, assim, passando pelos principais teóricos, e depois vai dar uma bela lição, tá? E o que eu venho fazer aqui hoje? Na verdade, essa parte teórica eu vou deixar para a leitura de vocês e para a discussão. O texto do Antônio Cândido está lá no fórum, para quem quiser continuar a discussão, e vocês podem fazer outras leituras, mas a gente vai verificar como é que a estilística fônica na prática atua nos poemas, não é isso? E também, vejamos o seguinte, a gente tem que ter sempre em mente duas coisas, né? A primeira de que, de fato, as evocações, as significações dos sons não estão dadas a priori, né? Mas elas já têm um potencial, por mais das vezes, para isso, não é isso? Então, certas vogais já têm potencial para evocar determinados estados de espírito. Então, assim, isso se opõe claramente no espectro ali das vogais. Então, enquanto o A vai ser sempre uma vogal mais ligada a coisas mais racionais, mais leves, mais alegres, não é isso? Você já tem lá lá em cima, o I e o U, que já vão evocar estados de espírito mais, digamos, fechados, não é isso? Assim como consoantes, as consoantes oclusivas, né, PTQ, BDG, principalmente as surdas, né, PTQ, elas sempre vão evocar sons mais fortes, mais violentos, digamos, né? Mas acontece que isso está dado, né? Só ocorre mesmo na expressividade, quer dizer, isso tem que estar associado a palavras, a construções, a sintagmas que evoquem de fato essas coisas, porque senão é mera aliteração, né? Os maus poetas fazem assonâncias, aliterações por fazer sem perceber que tem que ter sempre essa correspondência entre a forma e o conteúdo, né? Então é isso. Outra coisa que eu queria dizer, a segunda coisa, é justamente essa questão da forma, né? Eu já recomendei, acho que lá no fórum, para um dos alunos, acho que para o Gabriel, que caso vocês queiram, né, eu compartilho o prefácio a introdução, se eu não me engano, do livro do Damaso Alonso, Poesia Espanhola, em que ele faz essa crítica, né, à dicotomia significante-significado-socir, que tenta colocar, né,
significado ali, né, os sentidos, né, ali no significado, sendo que as formas são muito criadoras de sentido, né? Tem um professor amigo meu que diz isso, ele não diz forma e conteúdo, ele diz forma é conteúdo, e a poesia, a música, a literatura de modo geral vão mostrar isso, a importância da sonoridade, como que a sonoridade já provoca aí todo um complexo de significados, de sentidos, né? Mas isso também se dá no dia a dia, né? O Damaso Alonso dá exemplos assim, da maneira como a mãe vai falar o nome do filho, né? Quer dizer, a maneira como o nome do filho vai ser evocado pode significar carinho, mas pode significar também admoestação, irritação, não é isso? Todos vocês sabem disso, né? Então nós temos todo um complexo de significados que é dado pela nossa prosódia, pela nossa entonação, pela forma como estendemos uma vogal, ou uma consoante, ou pelos fonemas, né? E quando isso é aplicado à literatura, é lógico, isso vai a máxima consequência, né? Então a gente tem que, ao mesmo tempo, né, a gente tem que ser bons leitores, né, de textos poéticos, de textos musicais, e perceber como que a sonoridade é feita, como a rima se dá, não é isso? A importância de entender a rima. E também nós temos que, caso vocês queiram um dia também, né, tenho certeza que muitos de vocês têm talento para isso, queira evocar, queira caminhar pela literatura, né? Seja fazendo poesia, seja fazendo prosa, percebam a importância do elemento sonoro, mesmo em prosa. Não desprezem a prosa. A prosa bem escrita no português, ela está o tempo todo trabalhando a questão do ritmo, do paralelismo rítmico, entendeu? Da entoação e da pontuação do texto. Isso é muito importante, tá? E as escolhas lexicais são muito importantes nisso daí, e também dos fonemas, né? Então a sonoridade do texto literário é tão importante, ou talvez mais importante do que o que se diz, né? Porque você pode dizer coisas muito banais na literatura, ou mais das vezes a gente diz, né, os grandes autores dizem coisas banais, mas a forma como dizem é que faz a diferença, né? E a falta de capricho com a forma que muitas vezes vai caracterizar um escritor ruim, um escritor de qualidade duvidosa, né? É isso que a gente tem que perceber, tá? Então, quero que vocês ponham atenção nisso daí, tá? Isso é muito importante. Isso é um aspecto da estilística que é dos mais importantes. Então, vou mostrar alguns casos óbvios, começando assim, né? Como que isso se dá na literatura brasileira de uma maneira, assim, banal, né? Então, o caso simples, a questão do ritmo, né? O poema famosíssimo do Casimiro de Abreu, A Valsa, repara que ele é todo construído, né, com 3 sílabas poéticas, é até um tipo de construção pouco usual, mas porque, como vocês sabem, a valsa é um ritmo ternário, né? Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então você, inclusive para ler esse poema, você tem que ler, né, meio que no ritmo de valsa. Tu ontem na dança que cansa voar, né? Então lembra aqui, pan tan 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 pan tan pan tan, não é isso? Então, vou mostrar alguns casos óbvios, tá? Outro caso aí em que essa sonoridade é muito bem trabalhada, acontece muito também, tá, gente, em poemas e canções voltadas para o público infantil, né? O público infantil precisa ter essas evocações sonoras e percebe muito bem, tá? Por isso que os trabalhos, né, de música voltadas para crianças são muito ricos nessas evocações, né? Esse poema do Manuel Bandeira é um poema que, não estou dizendo que é um poema feito para esse público, né? Mas ele poderia... Eu lembro que eu estudei muito esse poema na escola, nos primeiros anos, né? Porque ele tem uma sonoridade, né? Que aí entramos naquilo que se chama de harmonia imitativa, né? Essa é uma das propriedades aí da estilística fônica, né? A harmonia imitativa. Você cria aí uma forma de sonoridade que imita aspectos da realidade, né? Então, café com pão é aquilo que você parece ouvir quando você está dentro do trem, né? Aquele trem de ferro, né? Trem, não é esse trem, né? Logicamente, aí da central que vocês usam agora, que não faz barulho nenhum, né, gente? Isso tem feito na China. É o trem antigo, Maria Fumaça, movido a carvão, então tinha que mover aqueles pistões, né? E acender aos poucos. A gente, quando vai ver filmes, né? Aqueles filmes antigos lá que se passa na Inglaterra, na época da colonização, a gente sempre vê aqueles trens, né? Então, essa sonoridade, café com pão, café com pão, café com pão.
Vejo Maria, que foi o maquinista, como se fosse o apito do trem, né? E aí as coisas passando, olha que interessante a velocidade. Agora sim, café com pão, agora sim, vó fumaça, corre seca, é seu foguista, bota fogo na fornalha aqui, preciso, muita força. Então, ó, depois eu pensei, olha a imagética disso daqui, ó. Não é só sonoro, mas olha a imagética, como é que é icônico. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada. Veja também as oclusivas, tá vendo? PB, PB, PP, né? Que indicam justamente os golpes mesmo, né? Do trem, né? Aqui tá galho de engazeira, engazeira tem, acho que é com Z, né? Mas isso eu colei da internet, então às vezes tem esses erros que eles... É isso, então prepare que esse poema aqui, ele é tão musical, mas tão musical que ele foi musicado pelo Tom Jobim, né? Então procurem aí nos sites aí dos programas de streaming de vocês aí ou na internet, né? Esse poema musicado, né? Poemas com forte evocação sonora são frequentemente musicados. Tem outro também que fala de trem, que segue a mesma linha também. É um belíssimo poema do Solano Trindade, chamado Tem Gente com Fome, né? Um poema político, né? Mas que foi musicado também e foi gravado pelo Ney Matogrosso, num disco chamado Seu Tipo. E toda a sonoridade, tem um trabalho de guitarra no final, da bateria, que vai, né, que reforça muito o caráter, né, intersemiótico desse diálogo, né? É por isso que tem uma coisa que eu sempre digo, que a gente deve analisar a letra de canção, se possível, sempre ouvindo a música, né? Então, eu até sugiro a vocês, né, leiam essas letras quando for música, né, com a letra da música, porque com a letra não, com a canção, com o arranjo, que aí vocês vão perceber como há um diálogo constante entre o que se fala e o acompanhamento musical. Esse é um dos tantos fatores que faz diferir esses dois gêneros textuais, a letra de canção e o poema, né? As pessoas dizem, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Tem um parentesco imenso, mas são dois gêneros já com características bem próprias, cada um, para a gente poder dizer que são dissociados, né? Então veja que essa frase, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Então, esse trem já é o trem da central, né? Então ele já não faz o café com pão, café com pão. Ele já não é tão binário, né? Ele já aparece aqui, tem uma coisa mais quaternária, né? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. O compasso já parece ser mais quaternário. Esse poema também é especialmente... aconselho especialmente vocês a ler, né? E o final dele é fantástico, né? Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar, né? Porque depois tem até essa parte, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Quando ele está parando... mas, logicamente, esse poema ele tem algo de muito... Então, se eu não me engano, tanto poema, mas a canção foi censurada na época, né? Foi na ditadura militar. Ela estava no disco, mas ela não podia tocar nas rádios, né? Que havia esse tipo de censura, né? Por causa das evocações. Mas o mais forte de tudo nesse poema é a evocação sonora dele, né? No poema e depois da letra de canção. Um poema aqui, eu vou pegar alguns trechos de poemas, aqui é só um trecho, tá? Ele não está aqui na totalidade, mas para mostrar. Um poema muito conhecido do Fernando Pessoa, Lavadeira no Tanque. Reparem, a lavadeira no tanque bate roupa em pedra bem. Canta porque canta e é triste, porque canta porque existe. Por isso é alegre também. Vejam, aqui eu deixei em negrito todas as consoantes oclusivas, né, surdas e sonoras que aparecem aqui, para justamente evocar esse efeito, né, iconicamente, esse efeito da roupa batendo, né, do golpe. Então, sempre que você quer evocar algo como golpe, você coloca isso, né? Então, esse efeito de iconicidade que eu digo, isso é que eu defendo, esse efeito de iconicidade, o domínio desse efeito de iconicidade, dessa propriedade icônica da linguagem, é que vai caracterizar o bom poeta. Mesma coisa do Jorge de Lima, grandíssimo poeta, autor da Invenção de Orfeu, um dos poemas mais difíceis da língua portuguesa. Ele também usa isso quando ele faz esse verso: a noite desabou sobre o cais. Olha só, a noite desabou sobre o cais. Então, tem o sobre aqui também tem mais uma vez aqui as oclusivas, né? O próprio verbo desabar, então ele já tem na sua sonoridade essa propriedade. Então você aproveita. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é o que eu estou dizendo, a priori as palavras não têm uma sonoridade, né? Então, por exemplo, você vai escrever você pode, por exemplo, usar a palavra chuva para mostrar que na própria palavra chuva
você tem já essa sonoridade, né, essa fricada, né, essa fricativa, mostrando que dá para você, né, aproveitar essa sonoridade para evocar o barulho da chuva. Mas isso é coincidência histórica mesmo, porque esse grupo, né, palatal no português, o ele veio do plã, né, pluvia latino. Isso aconteceu com diversas outras palavras da língua portuguesa, né, que vieram do latim. Então, como chumbo, por exemplo, né, como chave, que veio de clave, né? Então esses grupos ple, cle, todos eles se palatalizaram na passagem do latim para o português, porque o latim não tinha essas consoantes palatais, né? Então isso foi uma passagem que houve especialmente para a língua portuguesa, houve essa forte palatalização de determinados grupos consonantais. Então aconteceu. Então aproveita, né? Porque a palavra chuva tem essa, já a palavra chave não serve, porque chave não tem nenhum sentido, né? Com a palavra chave é uma palavra que a chave é uma coisa que tranca, né? Então a chave seria melhor até se fosse clave, né? Então clave, clave é mais forte, né? Mas acontece que a gente não usa em português clave, né? A gente usa chave. Então vocês têm que aproveitar quando determinados signos, né, por si já evocam isso. Então a palavra desabar, né, o José Saramago, num conto dele chamado A Cadeira, em que ele descreve a queda do Salazar, ele brinca com esse verbo desabar, né, porque ele fala de desabar chuvas, mas ele fala desabar significa perder as abas, né, ele vai na etimologia da palavra, então ele faz um jogo todo sonoro, só que na prosa, né, num conto muito bem escrito, maravilhoso, que eu recomendo que vocês leiam, está no livro chamado Objeto Quase. Olha aqui, no final também do poema do Jorge de Lima, né, eu cortei a parte do poema que não interessava aqui analisar, ele pergunta, serão caravelas? Serão negreiros? São caravelas e são negreiros. Há sujos marujos nas caravelas. Olha como é que esse fonema palatal, os fonemas palatais aqui, eles parecem sujar o próprio verso, né? Eles dão aquela ideia de fricção, a sujos, marujos nas caravelas. Tem aqui também essa fricativa, né? Que sempre presta uma sonoridade ao poema. É importante, tá, gente, vocês estudarem um mínimo de fonética e fonologia. Vocês devem saber o que são consoantes oclusivas, consoantes fricativas, né? Talvez não precise nem saber o nome, né? Mas perceber que elas se agrupam, né? Segundo determinados grupos, que as vozeadas e as disvozeadas, ou sonoras e surdas, né? E que elas vão evocar, né? Entender o papel das vogais, entender sempre aquele desenho das vogais que você tem da mais alta da mais baixa, que é A, e para as mais altas, né? Então, tem A, E, I, A, O, U, né? Então, vai sempre evocar algo do mistério, parece aquela coisa da coruja, né? Então, aproveitem isso tudo. Não poderia deixar de falar, né? Falando de poesia, falar do Cruz de Souza. Cruz de Souza é o poeta, né? Que máximo representante do simbolismo no Brasil, e o simbolismo era aquele movimento, né, poético que apreciava, né, sobretudo a música, não é isso? Essa famosa frase, acima de tudo a música. A musicalidade era uma coisa importantíssima porque ela estava ligada a uma série de evocações, inclusive místicas, né, com as quais se ligavam muito os simbolistas, né? Então, reparem que esse poema, a harpa, ele tem todo um jogo também de vogais, de sonoridades e do próprio ritmo, né? Que parece que é uma harpa indo para lá e para cá, né? Então, você tem que ler em voz alta, às vezes, para você entender esse efeito de iconicidade, né? Prende, arrebata, leva, atrai, consola. Olha as vogais. E, A, O, né? Então, parece que está indo para lá e para cá. A harpa tangida por convulsos dedos. Vivem nela mistérios e segredos, é berceuse, é balada, é barcarola. Né? Então, as vogais tônicas, elas têm um jogo de ir para cima e para baixo, como se fossem os dedos, né? Passeando pela harpa, né? É um belíssimo poema. Não vou ler todo, mas a minha dica é que vocês procurem esse poema aqui, se vocês não acharem, eu posso mandar para vocês, e leiam em voz alta, vocês vão ver que ele tem uma sonoridade, e grande parte dos poemas do Cruz de Souza, né? Quem aqui nunca estudou na escola, né? O famoso Violões que Chora, né? Vozes veladas, não é isso? Com aquele excesso de fricativa, justamente para dar esse efeito de sonoridade, de mistério da noite. Vozes veladas, não é isso?
Então, o Cruz de Souza é um belíssimo poeta, né, e os demais simbolistas, para poder se estudar esses efeitos de sonoridade, porque a sonoridade musical para eles era muito importante. Adentrando pela música popular brasileira, um autor, né, que não poderia ficar de fora e que sempre aproveita muito bem esses efeitos de sonoridade nas rimas, o Chico Buarque de Holanda, né? O Chico Buarque, e faz umas coisas tão sutis, que a gente pensa às vezes que é uma brincadeira, que é uma coincidência, não, mas acontece que ele faz as coisas sistematicamente, né? Há que se fazer ainda, não sei. Há um belíssimo estudo, né? Eu tenho até esse livro aqui, estava lendo, que é A Rima na Poesia de Carlos Drummond de Andrade, de um autor chamado Elcio Martins, que morreu muito cedo. Acho que quando esse livro foi publicado, inclusive, aliás, tenho certeza, quando esse livro foi publicado, ele infelizmente já tinha falecido. Tem um belíssimo prefácio do Antônio Ais, né? E é um livro que eu recomendo vivamente que vocês procurem também aí na estante virtual, esses sites, né? Que é um estudo de rima fantástico da poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? Eu já tinha falado para você sobre Palavra Puxa Palavra, do Otto Moacir Garcia, que eu falei naqueles vídeos. Recomendei também a Estilística da Repetição, do Gilberto Mendonça Teles, e também a rima na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Eu estou falando disso porque há inúmeras publicações, inúmeros estudos sobre Drummond, mas muitas vezes eles se prendem mais ao conteúdo do que à forma, né? Mas esses não, esses daqui são livros assim que trabalham o conteúdo, a forma relacionada ao conteúdo, né? Porque isso interessa mais aos estudos linguísticos do que literários propriamente ditos, né? Se é que se pode separar uma coisa da outra, mas na prática acaba sendo assim, né? Um pouco compartimentado. Esse Tua Cantiga é do último CD do Chico Buarque, né? E foi tipo assim, a faixa de trabalho que tocou nas rádios aí, que fez bastante sucesso, uma espécie de lundu, com música do Cristóvão Bastos, mas repara que o trabalho dele com as rimas é muito interessante, que você nunca vai ter rimas exatas de vogais, né? Você vai ter sempre vogais rimando com vogais próximas, que vão criar um efeito de sonoridade muito interessante, um desencontro que causa efeitos sonoros fantásticos, né? São procedimentos, né, que aproximam o Chico Buarque de um poeta como João Cabral de Melo Neto, que nunca fazia, né, as rimas, né, exatas, né, das vogais, né? Então, você pode ver aqui, todas as rimas do João Cabral jamais eram rimas perfeitas, né? Aquela coisa que a gente estuda na escola, de rimas estoantes e soantes, né? Então, João Cabral não tinha essa coisa de jeito nenhum de ficar... Porque o que acontece? Qual é o efeito disso? Você diminui aquele efeito musical. Quem conhece a poética do João Cabral sabe que o João Cabral não gostava de música. João Cabral preferia o atrito, preferia, sabe, a coisa, né, menos melódica, menos melosa, né, mais pontiaguda. Então, ou seja, toda a forma da poesia do João Cabral confirmava também essa poética dele, né? O Chico Buarque ele vai brincar um pouco com isso, né? Então ele diz aqui: quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro. Repara que ele não rimou iro com iro, foi iro com eiro, né? Com ditongo, te consolar. Aí você fala, mas aqui foi só uma vez? Não, sistematicamente ele vai fazer isso, né? Depois, se o teu vigília se alvoroçar e estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume para me atrair. Então, nome, perfume. Depois aqui, se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Enso, anso, né? Assim como aqui foi ome, ume. Estão percebendo? Então, olha só, né? São fonemas que estão ali próximos uns dos outros, vogais, né? Mas que a rima nunca é exata entre a mesma vogal. Largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Depois, serás rainha, vai fazer manha. Olha que interessante. Agora com um distanciamento bem grande, né? O I, uma vogal alta, a vogal mais alta, anterior, né? E o a vogal lá, central, mais baixa. Depois, nome com ciúme. É impressionante, né? Ouça a música. E aí, no final, mais interessante é que a última estrofe do poema ele diz: mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Acho que ninguém percebeu isso, né? Mas eu saquei, sabe? Achei muito interessante que no final ele faz uma espécie de metalinguagem, né? Ele mesmo diz: estas rimas não escrevi, porque ele sabe, ele está dizendo conscientemente que ele não criou
essas rimas, né? Depois aqui ele vai, no final da canção também assim, lembra-te minha nega desta cantiga que fiz para ti. Né? Então é um processo muito consciente, né? Há uma outra canção do Chico que é muito pouco conhecida, né? Que se chama Bancarrota Blues. Deixa eu escrever o nome aqui. Que é do Edu Lobo, a música. Isso foi feito numa peça de teatro, O Corsário do Rei, e a letra é do Chico Buarque. Tá? A música já estava pronta, o Chico Buarque botou a letra em cima. Isso é muito interessante. Que ela embora ela se chame blues, ela é mais uma espécie de bebop, sabe? Um jazzinho, né? Né? E aí ela começa assim: uma fazenda com um casarão, imensa varanda, tá girimum é uma abóbora, né? Dá muito mamão, pé de jacarandá. Aí vocês vão falar assim, mas varanda é paroxítona, não vai rimar com jacarandá, né? Que é aguda, né? Que é oxítona. Mas rima porque essa é outra característica que vai fazer diferenciar a letra da canção, o gênero, letra de canção do gênero poema. Em poema ficaria estranho, né? Porque o poema você vai ler como está ali, sem um suporte, mas na música, a própria composição melódica, ela conduz, faz com que a palavra varanda tenha um acento deslocado. Então o Chico Buarque não canta varanda, ele canta varandá, porque a melodia é assim, a melodia é aguda. Né? Ela não é paroxítona, é proparoxítona, é oxítona, desculpe. Então vai falar uma fazenda com um casarão, imensa varanda, e depois então ele vai rimar varandá e não varanda com jacarandá. Você ouvindo a música, você não percebe, fica perfeito. Em poema já não ficaria. Aí você fala, mas isso foi uma coisa episódica. Não foi. Logo depois ele vai rimar frescar com pescar. Não é frescar do verbo frescar, não é fresca, só que ele canta frescar porque na letra de canção você tem a linha melódica como suporte. É como se a letra ela andasse em cima, né, da melodia. Então, se a melodia puxa para frente, ela desloca o acento. Você tem uma síncope, né? Essa síncope faz com que o acento também seja deslocado. Então, frescar, né? Bastante água fresca, né? Essa última nota é muito forte, porque tem uma síncope aí. Mas nem tem que pescar, né? Aqui tem o refrão da música, o primeiro refrão. Depois vai rimar poeira com cheirar, mas ele canta poeira, o ouro é poeira, e vai rimar com cheirar. E depois aqui, uma rima espetacular, ele vai falar negros quimbundos para variar, diversos açoitis, né? Isso é a história de um cara que está com a fazenda quebrada, aquelas fazendas do café, e está querendo fazer de tudo para vender, né? Então faz aquela propaganda enganosa. É uma letra inteligentíssima, né? Ou seja, o conteúdo já é uma maravilha, mas a forma é fantástica. Então você olha aqui, açoites e oitis, né? Que é uma árvore, né? Eu falei, não é possível que rime. Vão lá ouvir a música, botem na internet que vocês vão achar. Diversos açoitis, aí depois, a sombra dos oitis. É praticamente uma rima perfeita, né? Porque você fala açoitis, né? Açoitis vai rimar com oitis, né? Isso daqui é mais um exemplo, né? Então, eu gravei esse breve vídeo aqui para mostrar como vocês podem pegar vários poemas e letras de canção e perceber esse aspecto sonoro, que, repito, sempre... nunca é dado a priori, ele é dado na aplicação, né? Então a estilística fônica ela se aproveita da potencialidade sonora de palavras, de segmentos, de frases, entendeu? E aplica ali, né? Então esse é o papel do poeta e é isso que a gente tem que estudar. Mas a gente tem que sempre entender que isso não é gratuito, porque se for gratuito não é boa poesia, não é boa música, né? As aliterações, as assonâncias, os efeitos sonoros, as rimas têm que ter uma aplicabilidade, né? Algo que faça uma correlação entre forma e conteúdo, né? Que também, a princípio, é uma questão de interpretação nossa também, né? O analista é que tem que perceber isso daí, tá? Então, espero que com esse vídeo aí vocês possam fazer um bom estudo. Mais tarde, né, quando vocês forem fazer um trabalho, eu vou colocar outros poemas e outras letras de canção para vocês fazerem uma análise de vocês, tá? Em cima dessas coisas que eu estou passando para vocês. Um abraço a todos e um ótimo feriado.